Muito bem, meus queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Luiz Macalão. Um prazer estar convosco mais uma vez para mais uma aula da matéria Livros Históricos. Eu amo estudar os livros históricos. A pena que aqui nós temos que ser bem resumido, mas é maravilhoso. Vocês se lembram que eu ministrei uma aula baseada no Velho Testamento. Tá lembrado? Ela está no YouTube, no meu canal, no canal do STPLM, Básico em Teologia. Esta, então, fica sendo a segunda aula, a terceira aula. Ô, velhinho, você está esquecendo, hein? Cabeça branca. Muito bem, olha só. O livro de Juízes, no capítulo 1, ele vai falar de um certo carrasco de Israel, chamado Adoni-Bezeque. O homem era tremendo. Ele chegou a exterminar 70 reis. Olha só a forma que ele usou. Ele diz que a quem haviam sido cortados os polegares da mão e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz assim, Deus me pagou. É porque foi Otiniel, esse Otiniel aqui depois torna-se genro de Caleb, casa com Axa, o Axa, e ele vence Adoni-Bezeque. Mas precisa ver, inclusive quem lutou contra esse foi a tribo de Judá, mais as forças da tribo de Judá. Aí depois vem a conquista de Otoniel, conquista Debir. Aí vem outras conquistas. Terra não conquistada pelos israelitas, também teve esse problema de terras não conquistadas. A tribo de Zebulon, por exemplo, ela ficou com uma faixa na região de Gaza, próximo de Gaza. Inclusive é onde deu aquele relacionamento de Sansão, casando com uma mulher filisteia. Esse mesmo, né? Isso. E houve aquele distúrbio todo. Sansão matou só de uma vez ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E ele foi um herói, mas por fim ele morre. Ele também foi um juiz de Israel. Os juízes de Israel, no período dos juízes, eles eram igual aos reis que vieram depois. Samuel foi um dos últimos juízes, ele e seus filhos. A Bíblia diz que Samuel pôs seus filhos como juiz em alguns lugares. Parece que tudo indica que 2 deles eram juízes e foram mal aos olhos do Senhor. Por isso que a gente não pode dizer filho de peixe é peixinho. Não existe isso. Então, se a gente for somar a quantidade de juízes que houve, a gente acha 12, acha 11, acha 13, se você apertar um pouquinho, você acha até 15, tá bom? Mas a base certa é essa, porque entre os dois, o pessoal quase não conta esses filhos de Samuel, eles eram como juiz. E exatamente no caso deles, era caso de simultaneidade, governos paralelos, tá? E domínio paralelo, né? Um dominando uma região, outro em outra.
e assim sucessivamente. Ok? Vamos ver mais. Olha só. E vem o capítulo 2. Deus repreende os israelitas. Deus repreende os israelitas. No capítulo 2, nós vamos ver também a morte de Josué. Capítulo 2, versículo 6 ao versículo 10. E logo após, o versículo 11 já diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Meu Deus, Josué morreu. Primeiro, o próprio Deus falou assim: Josué, você já tá velho e tal. Deus já estava vendo a situação. E agora, depois da morte de Josué, se torna um caso sério. Ok? Nós vamos ver também, no versículo 16 do capítulo 2, suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. A questão era o seguinte: Israel rebeliava, Deus castigava eles, mandava nações, reis, para subjugar eles. Maltratava eles, 18 anos, 40 anos, 20 anos. Agora levanta Deus levanta um juiz para estar, levanta juízes, aqui diz juízes, para estar vencendo os inimigos. Sucedia, porém, 19, versículo 19, porém, que falecendo o juiz, rescindiam. Aqui mesmo parece que não está dando o nome desses juízes. Vocês já notaram isso aí? Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos inimigos. Vem o capítulo 3, povos pagãos no meio de Israel, sempre envolvido nas festas dos Baalins, festas dos ídolos, coisa que mais Deus abomina. A Bíblia diz bem claro que há 2 pecados que Deus não tolera. É o de idolatria e o de feitiçaria. Mas o povo, o Israel, enquanto ele não saiu não foi para o cativeiro, foi expurgado desse mal, acho que por um tempo também. Depois eu já falei isso em aulas, em matérias anteriores, e que eles nunca deixaram, na verdade, de ser ter algum misticismo, um negócio, umas lendas, confiar muito em lenda e tal. O Otiniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Otiniel livra Israel do poder de Cusã-Risataim. E nós vamos ver que isso deu uma força para Israel. E assim, são vários juízes. Por exemplo, no capítulo 4, a servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Aí entra em cena uma mulher por nome Débora. Tinha um líder lá, que era aquele líder assim, só do vamos que vamos, do vamp. E aí esse líder chamava-se Baraque, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela chega a dizer, Baraque para Baraque, Baraque, bora, você não vai não? Eu vou tomar frente, eu vou guerrear. E ela guerreou e Baraque ficou como um auxiliar imediato dela. E foram e venceram a guerra. Foi quando aconteceu essa morte do rei
ou seja, desse chefe do rei Jabim, do rei de Jabim, e ele lá na região tinha uma mulher casada com um queneu. A mulher se chamava Jael e o marido dela, Eber. Vocês vão notar essa história, tanto que ela é engraçada, eu não tenho tempo aqui para contar ela toda, mas essa mulher foi uma heroína. Ela venceu muitos obstáculos para aquela época. A mulher de Israel não podia sair da tenda para atender homem algum. Era a tradição deles, a cultura deles era essa. E ainda são muitos que ainda hoje preservam essa cultura. Então, estavam lá e ela estava em casa e, de repente, chega o general aí de Jabim, do rei de Jabim, chega e vai aproximando, bate palma, com certeza, meio escondido, oculto, olhando para que ninguém, medo, e de repente ela atende ele, manda ele entrar na tenda, ela sozinha em casa, e ela manda ele entrar na tenda, dá-lhe um leite quente, com certeza adoçado. Eu acho interessante, isso aqui é uma história muito brilhante, engraçada até. Aí, quando ele bebeu, com certeza relaxou os seus nervos e ele dormiu profundamente. Ela pega uma estaca, pega o martelo e vai na fronte dele e mata ele. Veja que mulher corajosa, que mulher corajosa. O nome dele era Císera. Ou você pode falar também Cícera. Esses nomes no hebraico, no nosso português, nós usamos muito o Z. Aqui, inclusive, aqui está dentro de duas vogais. Nós usamos o S, perdão, com som de Z. Aí nós falamos sempre Císera. Mas no hebraico mesmo, lá na forma de pronunciar bíblica, é Cícera, com S. Assim por diante. Não sou bem professor de português, tem até minhas dificuldades. No capítulo 5, vem o Cântico de Débora. E assim por diante. Nós vamos ver depois a Gideão. Gideão era manassita, era da tribo de Manassés, vence um batalhão dos midianitas. Esses midianitas eram parentes de Israel, filho de Quetura. Essa descendência aqui, esse povo veio atacar os seus próprios parentes, causando uma miséria, não deixando ele escolher. O que ele escolhia tinha que, às vezes, até amassar a uva no lugar errado. Uva se massa no lagar. Aliás, o trigo, pisar no trigo, limpar o trigo, debulhar o trigo no lagar, lugar de prensar uva. E eles, então, faziam isso. Então, tanto que estava tremenda a situação. Mas venceram. O 7 é a vitória de Gideão, com apenas 300, pega 32 mil, vai embora 20, fica 10. Pensou, meu Deus, aí ele pôs a mão na cabeça. Agora, o que eu faço? Já estava achando pouco. Aí, de repente, Deus fala, não está pouco, não está pouco ainda, não. Não é com isso que você vai vencer, não só vai vencer. Eu vou fazer um teste. Faz um teste lá nas águas. Uns deles, soldados deles, bebia deitado quase na água, assim.
e despojava-se e bebia com a própria boca lá, sem olhar para lado nenhum. Aí ele falou assim, você só escolhe os que levam a mão na água e tá com a arma na outra. Aqui, ó, olhando. Quantos? 3 unidades de 100. 300. Pronto. Venceu a guerra. Muito importante. Depois vem a questão de Abimeleque, que era filho de Gideão, mata seus irmãos. E essa era a situação dos juízes. Aqui no capítulo 10 fala de 3 juízes, Tola e Jair. Depois, mais na frente, nós vamos encontrar mais uma porção desses juízes, e assim sucessivamente. O capítulo 11 narra uma história muito, muito impressionante e que tem algumas linhas, umas 2 linhas de interpretação. Alguns acham que Jefté, ele fez um voto, se o Senhor entregasse os amonitas nas suas mãos, ele ofereceria em holocausto a primeira vida que saísse de dentro de sua casa. Mas ele cuidava, ele estava falando sobre animal. Não é que vem a filha dele. E aí, ofereceu ou não ofereceu? Scofield acredita que não. Que ele ofereceu ela em sacrifício espiritual. Aí vem essas 2 vertentes aí. Já tem alguns comentaristas bem balizados que afirmam que ele queimou ela. Eu, particularmente, acho meio difícil, porque em Deuteronômio é proibido isso aí, ferrenhamente. É assim como quem acredita que fez, pode acreditar que Samuel apareceu para Saul, e Saul viu ele e conversou com ele, já nem põe que Samuel entendeu que era Saul. Ou que Saul entendeu que era Samuel. Aí já fala, não, ele viu, ele conversou com Samuel, ele viu, é um ancião. Eu não acredito. Bom, mas tudo bem, deixa isso para lá. Depois vem o capítulo 13, 15, 16, do capítulo 13 ao 16, narra a história de Sansão, uma forma de Deus usar ele tremendamente. Ok? Capítulo 17 já vem a história de Mica e o ídolo da sua casa. É uma história muito engraçada, não muito assim, engraçada do jeito dele fazer. Até os danitas depois tomam ele fez a mãe dele fez um poste ídolo, deu um dia para ele fazer um poste ídolo, ele fez, aparece um levita lá, e ele ficou todo satisfeitinho, porque agora era um levita, era da linhagem sacerdotal, aí serviu de sacerdote para ir lá. Oh, meu Deus! Mas coisas muito fora do alinhamento do judaísmo. E os danitas depois ainda tomam essa estátua e põem esse rapaz para ir mais eles também, porque eles vão conquistar uma terra lá na região de, se eu não me engano, é Lais, lá na região de Lais, um povoado lá em cima no norte de Israel. E aí eles vencem lá esse povo, era um povo até pacífico, mas os danitas, 600 homens, tinha alguns deles que lançava uma funda num fio de cabelo. Meu Deus, que habilidade! Depois vem a questão da mulher que foi, da questão do pessoal da tribo de Benjamim, que cometeram um grave delito, e eles queriam abusar desse rapaz que foi buscar a sua concubina na região de Efraim, estava voltando e chegando lá na região de Gibeá, chegando na região, na cidadezinha, ele encontrou hospedagem, um senhor daquela aldeia hospedou ele. E deu um problema sério. Por nada extingue de vez uma
uma tribo toda. Aqui nós encerramos mais esta segunda aula. Deus abençoe você. Te espero na terceira aula, na quarta aula. Opa! Vai me tolerando. Deus abençoe. Um abraço.